Boa noite, professor. Boa noite, turma. Meu nome é Bruno. O meu grupo vai falar sobre ética e pandemia. Nós somos em 5 pessoas, que sou eu, Bruno, o Igor, Isaac, Rodrigo e o Vitor. O tema ética e pandemia ele é muito abrangente, pois toda a história da humanidade houve muitos momentos pandêmicos e epidêmicos. Porém, devido à situação atual, o foco da apresentação será maior sobre a pandemia do SARS-CoV-19. Com o segmento do tema, primeiramente necessita-se que explicamos-lhes mais sobre ética, para a partir do ponto possamos entrar em maior discussão sobre o tema. Segundo Figueiredo, ética é a razão da filosofia prática, uma ciência prática que trata de atos práticos. Pode ser compreendido como a ciência de reta ordem das ações humanas desde os últimos princípios da razão. Dessa forma, é importante entender que a ética não se ocupa do irracional, mas sim do raciocínio prático, tentando compreender a moral em sua razão filosófica. Para de La Taille, ética e moral são termos que constantemente são considerados como sinônimos e que se referem a um conjunto de normas de conduta tidas como obrigatórias. Para o autor, reserva-se a ética o conceito mais filosófico ou científico em relação a uma ação ou fenômeno. O fenômeno aqui citado é o fato de toda a sociedade ser guiada não só por normas e regras de conduta, mas também por proibição de toda a natureza, a moral, acarretando em consequências restritivas aos transgressores. Portanto, conceitua-se ética o estado dos processos e justificativas para as ações em uma sociedade, sendo esse estudo as reflexões filosóficas e científicas desse processo. A ética não é desunificada por indivíduos, e sim expressa em toda a sociedade que se vive. A ética é uma ciência da prática, e mesmo com os conceitos já citados, é agindo e convivendo que ela é reconhecida e vista por todos. Existem muitas virtudes que direcionam ações éticas. Ser honesto, responsável, prudente, sigiloso, empático são alguns exemplos das virtudes. Porém, a virtude não é algo autorreconhecível. Pessoas o julgarão para dizer o que você é. E isso é público no seu espaço do dia a dia, com as pessoas que convive, e em tempos de crise não será diferente. A convivência nos levará ao costume da situação pandêmica. Passado um ano do seu início, muitos ainda não conseguem crescer um julgamento sobre o que está acontecendo. Não é respeitado as novas leis e regras, porém, o momento vivido deve-se priorizar os bons esforços. Atitudes e intenções. Conseguir encaminhar uma visão ao próximo para que aquilo seja refletido. A pandemia não será derrotada sem a virtude da prudência e da coragem. O momento atual deve ser vivido com as melhores características que possuímos para nos ajudar a ser éticos e sensatos. Antes da pandemia, surge uma epidemia, que é uma doença infecciosa que se espalha de maneira rápida, de um para o outro, em uma certa localidade. Porém, com o aumento do contágio, ela pode atingir uma região inteira, até mesmo países e continentes. E a partir desse ponto, ela se torna uma pandemia. Na história, houveram várias situações pandêmicas, cujas quais se destacam pela fama colocada sobre si. A peste bubônica é a mais conhecida de todas, como a peste negra, que atingiu a Europa na era medieval e proporcionou cerca de 200 milhões de mortos. A gripe espanhola, no início do século XX, proporcionou cerca de 500 milhões de infectados. H1N1, popular gripe suína, que abominou o ano de 2009, e a mais recente, Covid-19, que surgiu em 2019 e estamos até o atual momento, 2021, presenciando a situação. O vírus começou a se espalhar na China, seguindo pelo maior ponto de contágio. Temos a Itália, Índia, Estados Unidos e Brasil. Bom, boa noite, professor. Eu vou falar um pouquinho sobre a formação de consciência e liberdade. E a gente tem um excerto aqui que vai falar de uma forma mais teórica. Então, liberdade. Para Kant, a origem da liberdade não se dá na antropologia, mas sim na filosofia, na explicação racional e última dos fenômenos da natureza. Ao esgotar todas as condições do conhecimento limitado às experiências sensíveis, ainda assim não estão encerradas as possibilidades da razão humana, pois ela pode ainda pensar
e conhecer a ideia de um objeto sem ter intuição do mesmo. Dessa forma surgem as ideias transcendentais, como alma, Deus e também liberdade. A partir da ideia de uma cosmovisão transcendental, que há a possibilidade de pensar a unidade última do mundo, assim nasce a ideia de liberdade. No slide de baixo, nós temos uma idealização mais prática, um pouco mais simples. A liberdade exige uma responsabilidade moral, determinismo e liberdade. A responsabilidade moral se eleva com o progresso moral e deve-se ter consciência sobre a responsabilidade para prever os resultados. Portanto, necessita-se condições concretas para a realização dos atos para ter a possibilidade de decisão. A responsabilidade moral não pode vir da ignorância, pois depende do julgamento correto de alguém. Para que exista, portanto, deve-se levar os conceitos éticos e morais a todo momento. Então, aqui nesse slide, a gente tem nos dois trechos que a gente confeccionou aqui, que a liberdade, ela deve ter uma responsabilidade moral. Ou seja, nós devemos ser livres desde que a moralidade seja mantida e a ordem, consequentemente. A responsabilidade moral, como tem no segundo trecho aqui, não pode vir de uma mente egoísta, ignorante e arrogante. Tem que ser pensando sempre num todo, para que a gente consiga ter essa identificação com o próximo. Além disso, não ter como unidade a nossa liberdade, causando mal para o próximo e também privando a outra pessoa. Agora nós temos argumentos a favor e contra. Aqui embaixo tem uma sátira. Mesmo na pandemia, eu sou livre e posso fazer o que eu quero. Depois embaixo a gente coloca alguns questionamentos que a gente vê em algumas pessoas e que podem ser refutados no slide de baixo. Então, você deve ser ético mesmo que não se sinta livre? Deve-se considerar a prevenção acima de tudo? O respeito está acima da sua liberdade? O egocentrismo atualmente seria o essencial? Seria tolo não ter cuidado? E no slide de baixo, nós temos os pensamentos éticos e morais em épocas de pandemia que vão conseguir responder essas questões do slide anterior. Então, contaminação. Em épocas de pandemia, deve-se manter em isolamento, assim evitando contágio. Então, no slide anterior, a gente teve, deve-se considerar a prevenção acima de tudo? Então, sim, por essa afirmação, devemos, né? Nós temos que a prevenção, ela deve ser considerada primordial para que não haja mais contágio, não haja mais proliferação, para que assim a gente tenha uma eficácia no combate da doença. Seguir ou não as leis. As leis e decretos são feitos para o bem de todos, não as ignore. Como tem no segundo questionamento, o respeito está acima de sua liberdade? Nesse momento, sim, o respeito ultrapassa a sua liberdade, até porque foi imposto que as leis devem ser cumpridas. Se você não as respeita, você terá uma punição severa. Né? Normalmente nós estamos vendo o pessoal que não está seguindo sendo multado e alguns até presos, né? Tendo estabelecimento fechado, sendo encaminhado à delegacia, enfim. Então, no momento que nós estamos para um bem comum, um bem de todos, realmente as leis e o respeito têm se sobressaído com relação com relação à sua liberdade. Estatísticas. Os dados seguros os dados seguros são aqueles fornecidos pelas prefeituras e pelos hospitais. As estatísticas, então, devem ser sempre muito analisadas e, de preferência, seguidas pelos meios de comunicações diretos, ou seja, TV, rádio, que são os meios que são as fontes mais concretas e precisas sobre todas as informações, estatísticas, dados, enfim.
o que combate, o que também deixa explícito aqui nessa parte de mídias, né? Não confie em qualquer site e postagem. Procure sempre fontes seguras. Até porque as mídias digitais são hoje o maior veículo para fake news, né? Que tem trazido informações turvas da real situação do país, do mundo, e que acaba formando opiniões, principalmente nas pessoas mais jovens, que ainda estão num processo de formação de opinião, informações precárias. Lockdown. Sair de casa apenas para o necessário, sem aglomerações e sem reuniões desnecessárias. Também refutando a situação do egocentrismo atualmente seria essencial. Não, o egocentrismo não seria essencial, até porque você tem que pensar no todo. O lockdown, ele traduz diretamente essa situação, que você deixa de sair, você se priva de alguns prazeres para que futuramente você possa desfrutar sem nenhum problema deles, junto com todos. Então, visando um bem comum, o egocentrismo no momento, você não deve pensar só na sua família, na família do seu amigo, enfim, e sim no modo geral, como que você não pegue e que não passe, não transmita. E o último tópico aqui desse slide é lazer. Aprimoramento das atividades para um ambiente caseiro, evitando assim o contágio em massa. Isso daqui eu acredito que seja um dos mais importantes, porque de fato é muito importante ficar em casa, é muito importante se resguardar, mas também é importante que tenha essa questão do lazer dentro de casa, porque nós tivemos aumento significativo em, em violência doméstica, com crianças, mulheres principalmente, e abusos, enfim, todo tipo de violência domiciliar tem aumentado bastante, e quadros de depressão também, devido a esse afastamento social de pessoas que já tinham tendências e posteriormente, posterior à pandemia, tiveram um agravamento. Então é indispensável que haja esse lazer, né, dentro de casa, para que nós também tenhamos esse momento de descontração. Boa noite, professor. Com todo o ocorrido acima, né, de tudo que foi dito, é praticamente impossível o Estado não se posicionar em relação a isso. Então, surgiram vários decretos federais e estaduais em relação à pandemia. O que a lei nos diz sobre isso? O Presidente da República faz saber o que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei, artigo 1º. Esta lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. A primeira medida estabelecida nesta lei objetiva a proteção da coletividade, que foi o lockdown, né? Que foi para proteger todas as pessoas. Como é que eu travei, velho? Vou botar. As medidas estabelecidas nessa lei objetivam a proteção da coletividade, que no caso foi o lockdown. Saiu para que mantivessem as pessoas dentro de casa para o vírus não se espalhar mais. O segundo, ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência da saúde pública de que trata esta lei. Terceiro, o prazo de que trata o segundo deste artigo não poderá ser superior ao declarado pela Organização Mundial de Saúde. Artigo 2. Para fins do disposto nesta lei, considera-se: primeiro, o isolamento, separação de pessoas doentes ou contaminadas ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus. Quarentena, restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus. As definições estabelecidas pelo artigo 1 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do anexo ao Decreto número 10.212,
de 30 de janeiro de 2020, aplicam-se aos dispostos desta lei, no que couber. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas. Primeiro, isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de a. Exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas ou tratamentos médicos específicos. Uso obrigatório de máscaras de proteção individual, estudo ou investigação epidemiológica, exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver. Na nossa região, o que prevalece, na verdade, são as atitudes tomadas pelo governador. E com isso, o governador elaborou um plano, queremos explaná-lo a seguir. Ele decretou que haveriam fases divididas por cores. Essas cores, ela identificaria a gravidade que estávamos passando durante o período. As cores são vermelha, laranja, amarelo, verde e azul, cujas quais estariam ligadas a vários decretos e situações de acordo com as cores. O plano fez subdivisões no estado para não ficar tudo uma coisa só. O plano se construiu de forma a equilibrar saúde e economia, de forma que as restrições não prejudiquem esses sistemas. A prioridade das cores vem respectivamente vermelho, sendo alerta máximo, que é a fase mais grave que poderíamos estar passando. O laranja, que é a fase de atenção com eventuais liberações, que é onde daí poderíamos partir para o agravamento da epidemia. A cor amarela seria a fase controlada, com maior liberação de atividades, onde comércios poderiam abrir, mas com horas, com quantidade de pessoas podendo entrar nele, né? Com capacidade máxima reduzida. A cor verde, que é onde uma margem boa, onde poderia ser tudo vivido normalmente. E azul, que é uma fase controlada, normal, onde tudo poderia funcionar normalmente durante o período. A prioridade das cores vem respectivamente vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, como dito antes. Quanto mais à direita, mais liberdade teremos em relação ao isolamento social. Segundo o plano, os prefeitos teriam poder para aumentar as restrições impostas. Porém, até o início do ano, não se falava se o prefeito poderia ou não remover restrições impostas pelo governador. Até que a prefeitura de Bauru e mais alguns prefeitos de outras cidades decidiram remover algumas restrições. E por não gostar das atitudes tomadas, o governador enviou repúdio e pediu para revogação da alteração tomada pelo município. A atual situação está assim, com o estado todo em fase vermelha, pois encontra-se em fase de transição para laranja no dia 1/6. Terá novas atualizações. Boa noite, professor. A pandemia fez lugares que antes eram impossíveis de circular sem a presença humana ficarem desertos e isso assusta a todos. Aí, exemplificando o lockdown, que foi uma medida muito assertiva e visando aí acabar com essa proliferação do vírus, amenizar. Porém, países como Portugal e alguns outros da Europa estão se manifestando contra o governo para a liberação de algumas restrições, sendo o maior foco de combate dos manifestantes a não necessidade do uso de máscaras. Habitantes de Lisboa fazem protestos contra o uso de máscaras. É uma situação muito constrangedora, né? Pessoas aí em Portugal pedindo o não uso da máscara, sabendo que é comprovado cientificamente a sua assertividade. O não uso desse equipamento é prejudicial para o ser humano, pois aumenta a chance de contágio, fazendo a situação não ter fim. O não uso de máscara gera maior chance de contágio, e não usá-la é um desrespeito com o próximo, pois põe em risco a vida de uma pessoa por atitude individualista. O ser humano, infelizmente, possui essa característica
individual, né? O não uso da máscara, sendo comprovado cientificamente a sua assertividade, acaba desrespeitando aí uma medida restritiva. As mortes e contágios não são gradativos. O gráfico aumenta e diminui os picos em algumas épocas. Os maiores picos de pessoas infectadas foram após a época eleitoral de 2020, após as comemorações do Ano Novo e após a época do Carnaval, mesmo sendo proibido a data comemorativa. E aí, Rodrigo, já que está aqui, poderia nos falar um pouco sobre o posicionamento das religiões sobre o tema? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Segundo as nossas referências bibliográficas, a gente pegou dois conceitos de vida para o cristianismo e para o islamismo. Tentamos focar esses dois conceitos de religião. O conceito de vida para o cristianismo. O cristianismo tem sua essência e em seus objetivos a moralidade e a espiritualidade, isto é, como viver com honra e dignidade a existência biológica e como executar, durante a peregrinação terrena, a vontade de Deus e de qual forma caminhar com Cristo para a morada eterna. Esse é o conceito de vida para o cristão. Para o islamismo, a palavra vida possui duas conotações. A primeira é a vida temporal, ou seja, a vida do agora. E a segunda é a vida além, isto é, a vida adulta. Existe uma condição de equilíbrio entre elas. Não pode-se pensar apenas na vida após a morte, nem mesmo em uma vida que ignora as realidades. Portanto, a vida temporária mostra através da realidade que o mundo é a evidência da vida além. Os cultos e missas foram barrados e o acesso, quando houve o retorno, foi restrito a uma quantidade de pessoas com medidas cautelosas, fazendo a igreja perder suas arrecadações e perder seu maior público, os mais velhos, e as adaptações ocorreram, como a missa online e a oferta por Pix. Foi removido o momento eucarístico, o batismo e as festas religiosas. É importante ressaltar também nesse período que, como qualquer cultura, como em qualquer religião, houve também algumas correntes religiosas dentro do cristianismo que foi para um lado mais negacionista, negando o vírus no começo, negando vacina, e isso foi, no começo, prejudicou muito a questão da pandemia dentro das religiões, causando até um conflito, aumentando a polarização que há no país atualmente. Para o islamismo, por sua vez, teve a remoção das idas às mesquitas, as tradições anuais, como as do Ramadã, foram suspensas, e pela primeira vez na história houve o fechamento da Meca, que é o local mais sagrado para os islâmicos. Mas, Rodrigo, e os rumores que não existe mais vírus? E que eles não são tão perigosos assim? Será que nos leva a algumas questões a se pensar? Em meio ao momento polarizado em que vivemos, que não sabemos mais o que é política e o que é real, e os problemas aparecem, tais como: a demora da vacinação é um problema, pois o difícil acesso torna um risco mais longo. Realmente, né? Eles começaram a vacinação pelo público mais idoso, por conta do risco que eles estavam correndo. E de início, ao contrário de alguns outros países, eles ignoraram a economia, né? Deixando de vacinar um pessoal mais jovem que está ativo no trabalho, que em questão da economia poderia estar sendo mais útil do que a vacinação da parte idosa do país. Porém, agora já estão na parte das comorbidades e já chegando na população jovem. Só alguns meses aí que serão perdidos por conta dessa escolha da vacinação, mas no fim todo mundo vai ficar vacinado, né? Em épocas de eleição, a pandemia acabou. Porém, na semana após, voltou como surto do Covid, como a gente pode lembrar nas eleições municipais que houveram há 2 anos atrás.
Foi ano passado, não foi desse ano atrás, Não, não. eu acabei de ver, lembrando 2018. Deixa eu voltar, então. Em épocas de eleição, a pandemia acabou. Porém, na semana após, voltou como surto de Covid, como a gente pode lembrar nas eleições passadas municipais, onde até o momento das campanhas e o dia da eleição, tudo estava meio que funcionando normal. Na segunda-feira, após o segundo turno, fecha tudo. Essa É, questão aí de que a pandemia acabou durante as eleições, eu acredito que seja uma jogada política. Infelizmente, nós estamos em um país onde a política possui manobras, né, que não viabilizam o bem-estar da população. Ou seja, durante essa semana de eleição, se acabou todas as restrições, onde se podia se aglomerar, né? As pessoas se aglomeravam, faziam festas clandestinas, sem qualquer tipo de restrição, qualquer tipo de respeito, né, à pandemia. E após esse momento político aí, infelizmente, houve aí o surto, entre aspas, do Covid novamente. Até porque o surto aconteceu porque durante o período de eleição ninguém quis restringir nada, né? Eles apenas deixou aí e para passar isso a eleição sem crise, né? realmente. Eu acredito que tenha sido muito uma jogada política ali, para eles poderem sair na rua, fazer o pão deles junto com a população ali, e depois que ganhou, perdeu, aí já não importava mais o povo na rua para eles. Então, acabaram fazendo outra situação de lockdown, né? Lockdown, lockdown pode ser uma solução definitiva ou no quadro nacional apenas uma medida de contenção? Bom, eu acredito que foi só uma medida de contenção, até porque o lockdown no Brasil não funcionou do jeito que funcionou nos outros países, porque o Brasil não tem poder aquisitivo para bancar o pessoal em casa, como os outros países tiveram, né? Em uma empresa mesmo que tem, seja 5, 10, 50 funcionários, não consegue ficar de porta fechada, sem lucrar nada, pagando imposto, pagando funcionário do jeito que estava sendo, né? Então, o Brasil iria quebrar economicamente por conta de um lockdown definitivo. Tanto que as indústrias não fecharam nos lockdowns que tiveram. E provavelmente, se tiver mais algum, elas não vão fechar. Porque se fechar, aí a economia do Brasil, eu acredito que vai quebrar. Eu acho que o que é muito interessante é justamente isso, né? As pessoas falam muito, principalmente no começo, o, o pessoal falava muito assim, mas o presidente da França, o presidente da Itália cancelou os impostos, né? O pessoal vai passar não sei quantos meses sem pagar imposto. Num país que tem, alguns países que têm uma população inferior ao estado de São Paulo, é muito fácil fazer isso, né? Realmente é muito fácil. Um país de primeiro mundo que já não está mais na fase de desenvolvimento, é bem mais cabível fazer isso do que um país que tem 200 milhões de pessoas como o Brasil, uma riqueza mal distribuída e que os impostos são muito, muito altos, onde ele depende diretamente do dólar. Então, realmente é muito complicado, né? O pessoal tem que ter esse discernimento que Estados Unidos, Canadá, Suíça, Suécia, França, Itália não são o Brasil, são muito diferentes. Alguns países, às vezes, juntando esses países pode dar o Brasil, né? Principalmente no número de pessoas, número de despesas e na influência. Então, eu acho que faltou um pouco também as pessoas que acreditavam nisso, né, que entendiam isso, faltou um pouco desse discernimento, né? Óbvio que é muito importante a saúde, mas eu acredito que foi feito de uma maneira correta. As indústrias, pelo menos, mantiveram num revezamento que foi bom, foi resultante na medida do possível, para redução dos casos.
Realmente essa questão é bem polêmica e gera bastante opiniões distintas aí do pessoal. A autonomia concedida aos governadores e prefeitos no início prejudicaram ou ajudaram a solucionar o problema do novo vírus? Eu acredito que em alguns lugares prejudicou bastante, cidade grande, né? Mas em cidade pequena, igual aqui onde eu moro, não chegou a prejudicar tanto. O prefeito, pela autonomia do prefeito, onde ele flexibilizou mais os comércios, as empresas, até mercado ele chegou a diminuir o horário da carga horária deles, colocando, impondo limite em todo o estabelecimento. Os comércios chegou a fechar por algumas semanas. Teve uma empresa que trabalhou com 60% reduzido da fábrica aqui. E foi onde começou a prejudicar o governo, tendo que pagar as pessoas para ficarem em casa, liberando mais da verba econômica. E acredito que também ajudou bastante as pessoas, porque se continuasse no andar que estava, indo trabalhar, muita aglomeração, iria prejudicar muito mais, não só a cidade, como a região toda. E então, eu acredito que não chegou a prejudicar muito, mas também não ajudou muito. Exatamente, Rodrigo. Então, fica aberto aí para a turma. Colocar aqui os questionamentos sobre o assunto, tá? Eu agradeço a todos. E após o nosso trabalho, quero deixar um pensamento com todos vocês, que o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Obrigado a todos, um ótimo fim de semestre.